Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre recomeçar a vida. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois isso ajuda muito o YouTube a distribuir o nosso conteúdo e entender que é relevante a todos. Tem dias em que tudo parece barulho. O despertador toca como se fosse um alarme de incêndio, a cidade inteira corre, buzina, exige pressa. O elevador cheio, a rua congestionada, o olhar vazio das pessoas no metrô. A sensação de estar vivendo dentro de uma máquina que nunca para. E a pergunta, silenciosa, que começa a surgir como um sussurro insistente: e se eu fosse embora? E se eu largasse tudo e começasse do zero, bem longe daqui, em algum canto tranquilo, no meio do mato, no cheiro de terra molhada e silêncio? Não é fuga. Não é covardia. É cansaço. É lucidez. É o corpo e a alma pedindo ar. Pedindo menos. Pedindo paz. A cidade grande tem suas promessas. Conexões, velocidade, oportunidades. Mas ela cobra caro. Cobra o tempo, cobra a atenção, cobra a alma. Você corre tanto atrás das coisas que um dia se pega perguntando o que, de fato, está perseguindo. A vida virou um ciclo de compromissos, de telas, de ruídos que nunca cessam. E então, como quem acorda de um sono agitado, você pensa: e se eu pudesse recomeçar? Em outro lugar. Onde a vida seja simples, onde o tempo tenha outro ritmo. O pensamento estoico não condena o desejo de partir, mas exige que ele seja honesto. Não se trata de fugir dos problemas, porque os problemas viajam conosco, dentro da mala, entre as roupas. Trata-se de escolher um lugar onde se possa viver com mais virtude, mais presença, mais alinhamento entre o que se é e o que se faz. Para o estoico, o bem não está nas paredes de um apartamento moderno ou na vista de um 20º andar. Está dentro. Se a cidade te desvia de si mesmo, talvez a roça te reconecte. A vida no campo oferece algo que a cidade grande esqueceu: o ritmo natural. O tempo das coisas. O silêncio que não oprime, mas abraça. O trabalho com as mãos, o cheiro da lenha queimando, o som dos pássaros de manhã, a terra suja nos dedos depois de plantar alguma coisa que vai nascer. Não é vida fácil. Mas é vida real. E há algo de profundamente filosófico em voltar ao essencial. Os estoicos nos lembram de viver de acordo com a natureza. Não apenas a natureza lá fora, mas a nossa natureza interior. E talvez seja por isso que essa vontade de ir embora e morar na roça cresce, porque ela parece nos devolver a nós mesmos. Você começa a imaginar a casa simples, talvez de madeira, talvez de tijolo cru. Um fogão a lenha, uma varanda, um cachorro que corre solto pelo quintal. Poucas coisas, mas boas. Nenhum luxo, mas muita paz. O telefone toca menos. A mente corre menos. O coração volta a bater em um ritmo mais humano. Acordar cedo para ver o sol subir por trás da serra, escutar o vento passando pelo mato, colher o que você mesmo plantou. Parece pouco para quem vive da agitação. Mas é tudo para quem cansou de viver no automático. O estoico não busca conforto, mas clareza. Ele não foge da dor, mas não se apega ao supérfluo. E quando a cidade começa a cobrar mais do que oferece, quando o barulho interno cresce junto com o externo, talvez seja a hora de ouvir o que se cala. Recomeçar na roça é, para muitos, um chamado à essência. Um retorno ao que realmente importa. Ao que não pode ser comprado. A vida que se sente no corpo, e não só no bolso. A presença. Claro, não há lugar perfeito. A vida no interior tem seus desafios. Mas há algo de verdadeiro na dificuldade quando ela está a serviço da vida, e não do status. O estoico aceita o incômodo, mas escolhe onde depositar sua energia. Talvez seja melhor suar ao capinar um terreno do que suar em filas e reuniões que não significam nada. Talvez seja melhor se cansar de construir um galinheiro do que de manter aparências no escritório que te suga. Talvez o verdadeiro luxo seja comer o que se plantou. Ler um livro ao som da chuva. Dormir cedo porque a noite é escura e silenciosa. Recomeçar é um ato de coragem. Implica deixar para trás não só a cidade,
mas também tudo o que ela representava em você. As expectativas dos outros, as pressões invisíveis, os compromissos com o que você não acredita mais. Implica aceitar que a felicidade não está na próxima promoção, no próximo upgrade, no próximo apartamento. Está, talvez, em acordar com o canto do galo. Em fazer o café devagar. Em ter tempo para respirar. Tempo para pensar. Tempo para simplesmente ser. Ir embora não é um fim. É um começo. Começar do zero é deixar espaço para que algo novo nasça. Algo mais sincero, mais simples, mais seu. E quando se chega nesse ponto, o ponto onde a alma anseia por silêncio, por espaço, por verdade, talvez a única resposta possível seja mesmo pegar a estrada. Não com pressa. Não com raiva. Mas com serenidade. Com gratidão pelo que passou e esperança pelo que pode vir. Com o espírito estoico de quem não busca uma vida fácil, mas uma vida com sentido. E se esse sentido estiver na roça, então que seja lá o seu novo lar. Com menos barulho e mais silêncio. Com menos correria e mais presença. Com menos coisas e mais vida. Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Querer ir embora para a roça, deixar a cidade grande para trás e recomeçar do zero não é só uma ideia romântica ou um impulso de quem cansou. Muitas vezes, é um movimento existencial, um chamado silencioso que surge no fundo da alma quando a vida, do jeito que está, já não faz mais sentido. E isso, do ponto de vista estoico, é um convite à virtude. Por que a filosofia estoica sempre nos leva à seguinte pergunta: o que está dentro do meu controle? E dentro do nosso controle está a decisão de como e onde viver. A cidade grande nos condiciona a acreditar que estar ocupado é sinônimo de estar vivendo. Que sucesso é ter agenda cheia. Que ser alguém é ter seguidores, contratos, visibilidade. Mas, quando a gente para de correr, mesmo que por um momento, começa a escutar outra voz. Uma voz mais antiga, mais interior. E essa voz, muitas vezes, sussurra: você precisa de menos. É aí que o campo entra. A vida na roça simboliza esse retorno ao essencial. Não é sobre isolamento, é sobre conexão. Conexão com o tempo, com a natureza, com o alimento que você cultiva, com o corpo que se movimenta para algo real. Lá, as preocupações mudam de forma. Você deixa de se importar com o que os outros pensam e começa a se preocupar com o que realmente alimenta sua alma. Em vez de likes, você busca sombra. Em vez de status, sossego. E isso, para o estoico, é virtude, viver segundo a razão, em harmonia com a natureza, com coragem, temperança e sabedoria. Claro, viver na roça também traz seus desafios. O trabalho é físico. A rotina é repetitiva. O acesso a certas coisas é limitado. Mas tudo isso é material de aprendizado estoico. Sêneca dizia que devemos viver como se cada dificuldade fosse um treino para a alma. E o campo oferece esse treino diariamente. Você aprende a respeitar o tempo da chuva, o tempo da colheita, o tempo do silêncio. Aprende a ter paciência, porque não há botão de acelerar a vida ali. O estoico vê o recomeço não como um erro, mas como um exercício de desprendimento. Você não precisa ter fracassado na cidade para querer partir. Às vezes, partir é o maior sucesso, o de ter ouvido a própria consciência antes que ela adoecesse. O verdadeiro erro, segundo Epicteto, é viver como um estranho de si mesmo. E muitos de nós, na cidade, já estão vivendo assim há anos. Mudar para a roça, nesse sentido, é uma prática filosófica. É viver com menos estímulo externo para ter mais clareza interna. É trocar barulho por sentido. É criar espaço para refletir, para contemplar, para simplesmente existir. E é aí que a vida volta a pulsar, não como performance, mas como presença. Você se vê em um lugar onde o tempo desacelera, onde o céu parece mais perto, onde o dia termina com cansaço no corpo e paz na mente. No fim, a mudança não é sobre lugar. É sobre postura diante da vida. Você pode viver na cidade com alma de roça, e pode viver na roça com mente de cidade. O que importa é a intenção. Se você parte com consciência,
com sabedoria, com vontade real de viver de forma mais alinhada consigo mesmo, então a mudança vale. E vale muito. A cidade grande pode ser uma escola, mas a roça pode ser um templo. E há momentos na vida em que tudo o que a gente precisa é de menos. Menos ruído. Menos pressa. Menos máscara. E mais verdade. Mais chão. Mais céu. Bom, espero que tenha gostado e não tenha medo de recomeçar quantas vezes for preciso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Até breve!